Bom dia. Vamos dar uma olhadinha na atividade de vocês? Olha só, primeiro, essa atividade fala sobre números racionais. Tá? Vamos relembrar um pouquinho do que são os outros conjuntos? A gente tem diversos tipos de números, tá? Como eu escrevi aqui, alguns deles são bem simples, são bem fáceis, outros são bem complicados. Aqui agora, até o nono ano, vocês vão estudar 4. Eu sei que vocês já estudaram alguns, né? Vocês já estudaram os naturais, que são os números que a gente usa para contar. Então tá aqui, conjunto dos naturais, que tem esse n como símbolo, é igual ao conjunto que tem o 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai infinitamente. Agora, o conjunto dos números inteiros, que está aqui, ele é os naturais, mas ele também vai ter o zero e os números negativos. Então ele tem infinitos negativos, o zero e infinitos positivos. Mas agora a gente também vai ter que olhar os racionais e os reais. Por enquanto vocês só viram até os racionais, e a gente vai olhar só os racionais hoje. E o que são os racionais? Os racionais, eles são números que podem ser escritos em forma de fração. Ou seja, são números que eu consigo escrever eles desse jeito aqui, ó. Eles não precisam estar assim, mas eu tenho que conseguir tornar eles uma fração. Então, se eu pego um número decimal, por exemplo, esse aqui, ó, 0,5, se eu conseguir pegar ele e transformar numa fração, então ele é um número racional. E o que é uma fração? É uma divisão de dois inteiros. Então, esse inteiro aqui, dividido por esse outro inteiro, dá esse número aqui. Tudo bem? E é lógico, eu não preciso transformar fração num decimal para fazer contas. Tem jeito de fazer contas usando frações. Tem jeito de multiplicar frações, somar frações, subtrair frações, dividir frações. Só tem um detalhezinho, o de baixo nunca pode ser zero, tá? Porque não dá para dividir por zero. É uma regrinha matemática, digamos assim. Mas a primeira questão é, como é que eu transformo uma fração num número decimal? Então, esse número aqui, ó, 1/2, usando vírgulas, eu escreveria ele como 0,5. 3 décimos, se eu for usar vírgulas para descrevê-lo, ou se preferir na notação decimal, a gente escreve ele assim, ó, 0,3. Eu só estou escrevendo o mesmo número de duas formas. Isso aqui é o número 3 décimos, e isso aqui é uma outra forma de escrever 3 décimos, que seria 0,3. Tudo bem? Só que tem um detalhe, tem frações que vão gerar um número decimal bem mais complicado. Por exemplo, 10 trezeavos, se eu for transformar isso aqui no decimal, eu fico com o decimal 0,7692330, aí repete, 7692330, ele vai repetindo aqui, ó. Depois desse 0 viria o 7, depois o 6, depois o 9, depois o 2, depois o 3, ele fica infinitamente. Mesma coisa, os 5 sétimos, esse aqui também, esse aqui também, esse aqui também. Então você fica pensando, tipo, parece que é um pouquinho difícil transformar frações em números decimais. Vou mostrar aqui para vocês que não é tão difícil. Vou pedir para vocês transformarem essas frações em decimais, ou seja, em números com vírgula. Como é que você vai fazer isso? É só fazer uma divisão. 3 décimos vamos transformar em 0,3. Vocês vão ver certinho como é que funciona. 3 décimos, né? Funciona sempre assim. Eu pego o número de cima e divido pelo número de baixo. Então, o número de cima é 3, o número de baixo é 10. Então a gente vai fazer 3 dividido por 10. É lógico, aqui a gente tem um problema. Não dá para dividir 3 por 10. Então, eu preciso colocar um 0, aqui, porque o 10 não cabe nenhuma vez dentro do 3. E quando eu coloco o 0 ali, eu posso transformar o 3 num 30. Agora eu tenho 0, e 30. Quantas vezes o 10 cabe no 3? Então, ó, depois da vírgula eu coloco um 3. E 10 vezes 3 dá 30. 30 menos 30 dá 0. Acabou a conta. Se cheguei a 0 é porque acabou. 3 dividido por 10 dá 0,3, que é o que a gente conseguiu aqui, ó. A mesma coisa aconteceria se eu fizesse 1 dividido por 2. Olha só, se eu tiver 1 dividido por 2, fica 1 aqui e um 2 aqui. 1 é menor que o 2, então eu não consigo dividir 1 por 2. Só que se eu coloco 0, aqui, eu posso colocar o 10 do lado do 1, então 1 vai virar 10. E quantas vezes o 2 cabe no 10? Bom, eu tinha colocado 0, antes, né? Opa, 0, antes, tá aqui. Agora o 2, dentro do 10, ele cabe 5 vezes, porque 2 cabe 5 vezes aqui. Portanto, 2 vezes 5 dá 10, eu vou fazer 10 menos 10, sobrou 0. Acabou minha conta. Então, ó, minha representação decimal é sempre o quociente, ele sempre fica aqui embaixo, tá? Na sua conta. Portanto, é 0,5. E agora, isso aqui, ó, como é que eu chego nisso aqui? Vamos tentar fazer 10 dividido por 13. Olha só, primeiro problema é,
O 10 claramente é menor que o 13. Então não dá para dividir 10 por 13 de início. Então o que a gente faz? A gente pode acrescentar mais um zero aqui. Então esse zero, por isso que eu deixei em vermelho. E aqui, você precisa colocar um 0, tá? Senão vai dar problema. Se você não colocar 0, vai parecer que você está dividindo 100 por 13. Não é 100. A gente está dividindo 10. Então para diferenciar tem que ter o 0, beleza. Coloca um 0 aqui de início, então coloca o 0, aqui no início. Beleza. Por quê? Porque 13 cabe 0 vezes no 10. Como acrescentei o 0, acrescentei a vírgula. Como é que eu faço 100 dividido por 13? Você tem que montar uma tabuadinha do 13 aqui. Eu, como não sou bobo nem nada, já fui começando a fazer a tabuada do 13. Olha só. Eu começo com 13, depois eu vou para 26, porque 13 mais 13 dá 26, mais 13 dá 39, mais 13 é 52, mais 13 é 65, mais 13 é 78, mais 13 é 91, mais 13 é 104. Beleza, o que chega mais próximo sem passar do 100 é o 91. Mas 13 vezes quanto dá 91? Agora é só contar, gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então 13 vezes 7 que dá 91. Aqui era 0, né? Depois da vírgula, 7 vezes. Então 13 vezes 7 vai dar 91. Coloco aqui. 100 menos 91 dá 9. E aí, 9? Olha, eu não posso acrescentar mais uma vírgula aqui. Mas existe uma questão que, depois que você coloca a vírgula, assim que você chegar no resto, você pode acrescentar um 0. Acrescentei o meu 0. Mas por que eu não vou fazer nada aqui? Porque eu já coloquei uma vírgula. Eu preciso colocar um 0 aqui quando? Quando você tiver que acrescentar 2 zeros. Depois a gente fala dessa situação. Tá, 90 dividido por 13. 13 vezes quanto que chega perto de 90 sem passar? Bom, 91 passou, né? Então tem que ser 78. Então 78, 13 vezes quanto que dá 78? 6 vezes. Só contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, 6 vezes dá 78, 90 menos 78 vai sobrar 12. E aí? Agora, de novo, eu posso acrescentar um 0. E aqui ó, a gente já percebe que 104 mais 13 dá 117. Então ó, já chega bem perto. Aqui era vezes 7, né? Vezes 8, vezes 9. Então 13 vezes 9 é o que chega mais perto de 120. Então eu coloco um 9 aqui. E aqui vai ser 117. Sobrou 3. Agora de novo eu posso acrescentar o 0. E eu posso continuar o processo sem parar. Ó, a gente chegou até os 3 primeiros, olha só. Ele continua. 2, 3, 0. Eu só coloquei os 3 pontinhos depois que eu achei a dízima. O que é a dízima? É o que vai se repetir o tempo todo. Então, se eu continuar dividindo, aqui vai aparecer o 7. Depois desse 7 que vai aparecer aqui, vai aparecer o 6. É assim que você faz. Vou fazer mais um exemplo para vocês aqui. 120 dividido por 51. Olha só, para a gente montar a tabuada do 51, a gente começa com 51, soma 51, 51 mais 51 dá 102, mais 51 dá 153, mais 51 dá 204, mais 51 dá 255, né? E por aí vai. Mas olha só, o 120, 51 cabe 2 vezes lá dentro. Então, eu coloco um 2 aqui. Aqui é 102, opa, menos 102, né? Menos 102. Vai sobrar 18. E agora, o que eu faço? 18 não cabe no 51. Quando não cabe, você coloca a vírgula. Tá, a gente coloca o 0. Aqui, a gente tem que acrescentar a vírgula aqui. No primeiro 0. Nos outros zeros, não. Beleza. 180 dividido por 51. Quantas vezes 51 cabe lá dentro? Ó, 3 vezes. Pronto, depois da vírgula é 3. Agora, 51 vezes 3 dá 153 e é 27. Beleza, e o 27? Como é que eu faço? Ó, você pode de novo acrescentar um outro 0. Só que agora o segundo 0 eu não vou colocar uma segunda vírgula. Não faz sentido um número com 2 vírgulas. E eu não preciso colocar um 0 aqui também. Por quê? Porque eu já passei da vírgula. Se eu não tivesse que colocar essa vírgula aqui, ó, se não tivesse essa vírgula, tipo, se aqui fosse desde o início 120, aí eu teria que colocar uma vírgula agora. Mas, no segundo 0 não precisa fazer nada. Então, 2,3, quantas vezes 55 cabe no 270? 1, 2, 3, 4. Então, agora aqui, ó, aqui vai ser 4. E aqui vai ser menos 255. O resultado vai ser 15, né?
Agora eu já posso acrescentar mais um zero. Quantas vezes o 51 cabe dentro do 150? Ó, de novo, duas vezes. Aí você coloca um 2 aqui. E vai sobrar 48. Aí você pode colocar mais um zero aqui. E, gente, vai continuando. Tá? Aqui vai continuando. Então, você já começa a suspeitar que é infinito. Mas você não tem certeza ainda que é infinito, tá? Você só vai ter certeza quando isso aqui se repetir. O certo é você continuar fazendo isso aqui, essa conta, até se repetir. Por exemplo, se aqui surgiu um 9, depois um 8, depois um 3, aí você começa a suspeitar que vai dividir, que vai repetir, tá? Você tem que continuar até repetir alguma coisa aqui. Daí você pode colocar os 3 pontos. Como eu sei que vai aparecer uns 3 pontos, eu já vou colocar os 3 pontinhos aqui, tá? Então, é isso aí, vai continuando. Tá, vamos fazer mais um exemplo só para garantir. Olha só, 14 dividido por 13. O 13 cabe uma vez no 14, eu tiro 13 e aparece 1. Legal. E agora? Agora eu posso colocar um zero aqui. Depois que eu coloquei esse zero, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que colocar uma vírgula. Legal. Mas, olha só, o 10 continua menor do que o 13. E agora, o que eu faço? Nesse caso, que o 10 continua menor do que o 13, você vai ter que colocar um segundo zero. Só que aí a gente tem um problema. Eu coloquei dois zeros, um atrás do outro. E aí? Quando eu coloco o meu segundo zero, aí eu vou ter que colocar um zero aqui. Tá? Vou colocar ele até em azul. Tudo bem? Agora sim tá certo. Olha só. 13 vezes 1 dá 13, vezes 2 dá 26, vezes 3 dá 39, 7. Aqui é um 7, e aqui eu tiro 91. Sobra 9. E continua, né? Mas, professor, tá certo isso? Tá. Olha só, você pode tentar confirmar fazendo 14 dividido por 13. Ó, tem um zero depois da vírgula. Então, depois da vírgula, depois que você fez a vírgula, para acrescentar um zero aqui, você não faz nada aqui. Mas se você tiver que fazer um segundo zero, aí você vai ter que colocar um zero aqui. Tipo, 2 zeros seguidos, vai ter que colocar um zero aqui. Se for pior, eu tiver que colocar 3 zeros seguidos, você vai ter que colocar 2 zeros aqui. Então, tipo, o primeiro zero tudo bem. Do segundo em diante, você vai ter que colocar zeros aqui depois da vírgula, tá? Mas lembrando, isso é depois da vírgula. Se você não colocou vírgula, aí a situação é diferente. Mas, por enquanto, é isso aí que vocês precisam se lembrar. Espero ter ajudado na questão 1. Logo, logo eu mando um vídeo para a questão 2. Tchau, tchau.